Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje o nosso conteúdo será da página 35 do nosso material didático, tá? Olha aqui para vocês verem, página 35. Iremos trabalhar o conteúdo sobre matéria e suas transformações. E para aprendermos sobre esse conteúdo, nós iremos fazer um bolo de caneca. Olha só, então um bolo de caneca. Para fazer esse bolo, nós iremos acompanhar a receita que já está no livro de vocês, ok? Vocês vão pegar aí em casa, porque depois vocês irão mandar o bolo de vocês, tá? Porque eu vou fazer o meu e vocês vão fazer o de vocês. Vocês irão pegar a maior caneca que vocês tiverem aí em casa e acompanhar de acordo com a receita. Vamos lá fazer então? Quais são as receitas? Os ingredientes são 4 colheres de farinha de trigo, 1, 2, 3, 4. Depois, meia colher de fermento, ó, meia colher de chá de fermento. Meia colher de chá de fermento. 4 colheres de açúcar. Vamos pegar o açúcar. 1, 2, 3, 4. Depois é o chocolate em pó. 4 também. 1, 2, 3, 4. E agora, com o garfo, nós vamos misturar essas substâncias, né? Os ingredientes. Vamos misturar, ó. Misturar e colocar os restos dos ingredientes. 3 colheres de óleo. Vamos lá, 3 colheres de óleo. 1, 2, 3 colheres de óleo. E depois 3 colheres de leite. Aqui. 1, 2, 3. E continua mexendo. Vamos misturar de novo, mexendo bastante. E vai faltar o último ingrediente, que é um ovo. Vocês vão pegar uma xícara primeiro e quebrar o ovo na xícara, porque ele pode estar estragado o ovo. Talvez não esteja bom. Então, vamos ver. Olha, ele está perfeito o ovo. E vamos colocar ele na caneca. E agora vamos mexer bastante até ficar uma mistura homogênea. Nós já estudamos sobre o conteúdo de homogênea. Vocês lembram? Homogênea, quando tem que ficar todas as substâncias iguais, todas as misturas tem que ficar igual. Nós não vamos perceber o ovo, o leite, o óleo, o chocolatado, né? O trigo. Então, nós não vamos mais visualizar nenhum dos ingredientes. Isso se chama uma mistura homogênea. Olha só, ela já ficou uma mistura homogênea. Viram? Olha que massa deliciosa. Agora, vamos colocar no forno micro-ondas por 3 minutos. 3 minutos. Só que a professora já adiantou os 3 minutos. Olha só, após 3 minutos, olha que bolo delicioso. Olha só, que delícia de massa.
E daí vocês podem fazer uma cobertura nesse bolo e degustar, mas ficou um cheiro maravilhoso. Servidos? Agora é com vocês, tá? Então vocês podem fazer em casa essa receita maravilhosa sobre o bolo de caneca, que é uma mistura de reações químicas. Agora vamos acompanhar na nossa apostila, página 36, tá bom? Olha só, matérias e suas transformações, isso que nós realizamos. O bolo de caneca. E daí nós acompanhamos, nós realizamos esta receita, que ficou uma delícia o meu bolo. Olha, vocês vão fazer e tomar um cafezinho da tarde com esse bolo. E aqui está os ingredientes que vocês vão usar. E daí nós vamos responder essa pergunta. Olha só o que está falando. O que ocorreu com a mistura inicial? O que vocês acham? Ocorreu uma transformação, não é mesmo? Eles se uniram, todos os ingredientes. E agora, o que fez o bolo crescer na caneca? O que vocês acham? Por que o bolo cresceu na caneca? Por causa de um dos ingredientes. Qual ingrediente que vocês acham que fez com que o bolo crescesse? Foi o fermento em pó, né? Ou chamado de fermento químico, né? Daí ele houve uma reação química. É o que nós vamos aprender agora. Vamos lá, página 36. Olha ali, transformações dos materiais. Vamos falar o que aconteceu com a massa do bolo. Então ela sofreu uma transformação química, porque foi o fermento em pó ou fermento químico que houve uma reação química, porque os micro-ondas, né, ele gera calor e agiu no fermento, transformando ele em gás carbônico. Daí ele se transformou em gás carbônico e fez com que a massa crescesse, transformando esse delicioso bolo que vocês mais tarde vão saborear também. Vamos ler aqui, ó. Transformações químicas. Você já percebeu a presença química na culinária? Desde a separação dos ingredientes até a consistência final, é possível notar a sua existência. A preparação do bolo de caneca, descrita na abertura do capítulo, ocorre com uma constante transformação, em que a aparência, o cheiro e o gosto da mistura inicialmente viscosa, obtida pela combinação dos ingredientes sólidos e líquidos, são alterados. Isso acontece porque, com o aquecimento, os componentes presentes na mistura original se transformam em novas substâncias, em novos aspectos, cheiro e gostos diferentes. Um simples bolo de caneca, portanto, é constituído de substâncias diferentes daquelas que formam sua massa inicial. Então, no início, era apenas os ingredientes, depois se transformou num delicioso cheiro gostoso, né? O aspecto ficou diferente, o gosto ficou maravilhoso. Agora aqui, ó, transformações químicas. Quando se verifica alteração na composição dos materiais, com a formação de uma ou mais substâncias, tem-se uma transformação química. Assim, a transformação da massa de um bolo é o resultado de reações químicas. Olhem ali, aqui nós temos, olha, uma receita de brigadeiro. Em uma reação química, a composição dos materiais é alterada, ou seja, há a formação de substâncias diferentes das originais. Para fazer um brigadeiro, por exemplo,
No início, era apenas o leite condensado, o achocolatado, a margarina, e depois, olha o que transformou em outras substâncias. Agora, o fermento em pó, conhecido também como fermento químico, é mais usado no preparo de massas de bolo, formado por uma mistura de substâncias, e seu componente principal é o bicarbonato de sódio. O gás carbônico é uma substância formada pela combinação de dois elementos químicos, o carbono e o oxigênio. Para a receita do bolo de caneca, o principal componente da reação é o fermento em pó. A temperatura alta faz com que o fermento libere gás carbônico na massa, que é o responsável pelo aumento do volume do bolo. As receitas do bolo variam muito, porém, comparando umas com as outras, é possível perceber que todas têm pelo menos 4 ingredientes em comum: farinha, açúcar, fermento e água, algumas vezes presentes no leite. Mas o que acontece se o fermento não for acrescentado à receita? Se não colocar fermento, o bolo vai crescer? O que vocês acham? O bolo cresce? Não vai crescer. Agora, existe um bolo que não precisa de fermento. Olha ali no Saiba Mais. No Saiba Mais. Desta receita, temos lá: das várias lendas que existem sobre a origem do brownie, muitas contam de cozinheiros que se esqueceram de acrescentar fermento, farinha e etc. Porém, a mais famosa conta que uma dona de casa que estava fazendo um bolo de chocolate esqueceu de colocar fermento. E daí surgiu o delicioso bolo. Após assar e percebeu que não tinha crescido, a dona de casa serviu a si mesmo as fatias planas. Então daí surgiu o bolo brownie. Olha só que delicioso bolo, que ele não cresce, mas ele fica muito saboroso, porque a cozinheira esqueceu de pôr o fermento e daí surgiu esse delicioso bolo. Agora, na página seguinte, vamos lá. Reconhecimento das reações químicas. Muitas vezes é fácil perceber quando está ocorrendo uma transformação química. Ao fazer um bolo, por exemplo, as mudanças de propriedades como textura, cheiro e sabor indicam a formação de novas substâncias. Em outros casos, porém, pode ser mais difícil observar alterações nas propriedades das substâncias iniciais para afirmar que está ocorrendo uma reação. Para isso, algumas evidências físicas simples e diretas que podem nos ajudar nessa constatação. Aqui nós temos, olha, 5 imagens que mostram como que os produtos podem sofrer alterações. As evidências, os sinais, eles podem, primeiro, mudança de cor. O pão assado. Ao ser assado, a massa de pão fica mais escura. Então, isto é uma evidência que nós percebemos quando ele muda a sua reação química. A alteração de odor. O ovo estragado. O ovo, quando ele estraga, ele tem um odor muito forte. Olha, a descrição: o ovo, quando estragado, libera um odor característico. Por isso, na hora que nós formos colocar o ovo no nosso bolo de caneca, primeiro a gente tem que quebrar em uma xícara, porque ele pode perder toda a receita. E outra evidência é a liberação de gás, o comprimido efervescente na água. Ao adicionar um comprimido efervescente na água,
a liberação de gases. Então, essas são as evidências de reações químicas. A última reação química é liberação de luz e de calor. São os fogos de artifícios. Os fogos de artifícios liberam luz e calor. Então, esses são 5 exemplos de reações químicas. Quando o pão está assando, bolo está assando, né? Alimentos estão assando. Não precisa ser só pão e bolos. Qualquer alimento, quando ele vai ser assado ou cozido. Terminando o parágrafo. A ausência desses sinais nem sempre significa a não ocorrência da reação. Inclusive, muitas transformações químicas acontecem sem apresentar evidências a olho nu. Um exemplo é a respiração. A nossa respiração é uma reação química, porque nós inspiramos e depois respiramos. Inspirar e expirar é uma reação química e nós não percebemos. Isso acontece dentro do nosso organismo. Além disso, esses indícios não são conclusivos, isto é, não são suficientes para afirmar que de fato ocorreu uma transformação química. Algumas vezes, a investigação de uma reação química depende de análises laboratoriais que determinarão a composição das substâncias. Aqui do lado está falando o que é uma respiração. A respiração é um processo fundamental para a nossa sobrevivência, pois está relacionada diretamente à obtenção de energia. Você já estudou que, por meio da inspiração, o gás oxigênio entra no nosso corpo. No interior das células ocorre uma reação em que esse gás ajuda a liberar a energia dos nutrientes para que as células realizem as suas funções. Continuando, olha aqui, fazendo ciência. Olha, além do bolo de caneca que vocês vão fazer, vocês também têm uma experiência, tá? Essa experiência é bem simples. Vai precisar apenas de 2 copos, uma colher de sopa, né? Uma colher, né? 2 colherinhas e um vinagre, bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato pode ser também um pó royal, tá? Pode ser uma garrafa descartável pequena e um balão de aniversário, uma bexiga. E vocês vão seguir esses procedimentos e olha o que vai acontecer ali, ó. Vocês vão colocar os ingredientes dentro da garrafa e colocar a bexiga na garrafa. E olha, a bexiga vai acontecer alguma coisa com ela. Viram só? E daí vocês vão responder essas atividades sobre o que vai acontecer. Tá bom? Vai ser uma atividade como de tarefa para vocês. E eu espero que vocês gostem e acho que vocês entenderam o conteúdo de hoje. Foi bem bacana, não é mesmo? Foi um conteúdo que vocês irão conseguir fazer. Espero vocês até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus e bye bye.